censura. Uma segunda opinião. Boa noite. A partir de agora está no ar o programa de estreia Política Sem Censura, uma segunda opinião. Um programa da TV W12, Política e Cultura, do site Segunda Opinião e do site Mídia Crítica. Quero agradecer a todos vocês que estão por aí, chegando, vão divulgando o nosso programa. Sem mais delongas, caros professores, doutores, telespectadores que nos assistem a partir de agora. É importante lembrar que o governo do Ceará teve 8 mandatos de governadores desde 1987, a redemocratização, 3 com o governador Tasso Gereissati, 3 com os Ferreiras Gomes, sendo 2 do Cid Gomes e 1 do Ciro Gomes. Teve também mais 2 do governador Camilo Santana e mais 1 do ex-senador também, Lúcio Alcântara. Caros professores, o Ceará tem ou não oligarquia? Caso sim, ela está forte ou fraca neste momento? Professor Cleito, por gentileza, comece. Boa noite, meus colegas aqui, quem está nos acompanhando. É um prazer estar aqui com amigos tão eficientes, tão capacitados, que acompanham a política cearense, a política brasileira, que eu acho que é o grande interesse também de quem está nos assistindo. Bem, esse termo oligarquia, ele é um termo muito controverso, né? Sem querer entrar na questão, na complexidade teórica de oligarquia, eu não acredito que nós tenhamos no Ceará, pós década de 80, uma oligarquia em curso, uma oligarquia em ação. Não vejo. Esse conceito ele é datado, ele tem uma perspectiva muito forte até basicamente na década de 40, a gente tinha resquícios de oligarquia. O novo formato de política, o novo formato de articulação, os modernos meios de comunicação, a sociedade urbana, enfim, acabam esvaziando qualquer ideia do que a gente possa compreender como oligarquia. Alguns colegas tentam inventar, chamam de neo-oligarquia. Enfim, eu não sou adepto desse tipo de prática. Eu chamo, e já utilizei isso em vários dos meus textos, eu chamo a organização política que está em curso nos estados, inclusive aqui no Ceará, eu chamo de movimento de grupos políticos. Foi assim que eu trabalhei na minha tese de doutorado, e é assim que eu acho que melhor explica o formato e a dinâmica da política cearense. Muito importante pela resposta aí, para a reflexão nos nossos telespectadores. Professora Adriana, consigo reflexão sobre essa pergunta. Oi, boa noite a todas e todos que estão nos assistindo. Eu acho que Cleiton foi muito feliz na definição que ele fez de grupos políticos. Eu acho que mudam os nomes, mas o objetivo continua o mesmo, A gente tem grupos políticos muito fortes, relação de poder fortemente imposta, E a gente viu ao que eles vêm, ao que os grupos estão prontos para fazer, com essa escolha ontem da candidatura de Roberto Cláudio para o governo do estado do Ceará. Os grupos políticos estão fortes, estão aí, independente do nome, Professor Pérez, o que é que o senhor teria a dizer sobre esse assunto? O que achou lá das coligações lá? Olha, boa noite aí a todos, Prazer estar aqui com o Cleiton e a Adriana, sobre aqui a regência aqui do Luizinho. Eu vou continuar aqui na temática aqui dos grupos, chamando aqui atenção para um fato, se a gente retoma lá o cambebismo, se a gente retoma lá para o grupo Tasso Gereissati e companhia que chega ao poder, o grupo que vinha do SIC, que passa a ser conhecido como Cambeba, a gente pode dizer que ali inaugurou o modelo de gestão que teve pouquíssimas variações até agora.
né? Então, essa ideia do Cleiton dos grupos é interessante porque são grupos que se alternam, né, como a Adriano colocou, sem muita mudança, né? Porque a questão econômica, por exemplo, ela, inclusive com quem estava à frente da política econômica, o Mauro Filho, ele perpassa esses governos todos. A gente teve na cadeira aí do comando da economia, né? Então você tem uma linha básica, né? Atração de investimento de indústria, incentivo ao turismo, obras infraestruturais, né? Algo que foi desenhado pelo PSDB paulista, pelo PSDB nacional com Fernando Henrique Cardoso, e nós reproduzimos aqui, e a alternância de poder no estado do Ceará não alterou essa lógica, ela permaneceu a mesma, né? Então nós tivemos aí grupos, né, que se sucederam, reproduzindo a mesma política, excludente, né, porque, né, nós tivemos um Estado que cresceu, mas que não combateu a pobreza com o vigor que deveria ter combatido, né? Então, na verdade, é muito mais um grupo com uma identidade empresarial, né, que teve uma expansão empresarial no Estado, é um Estado que economicamente cresceu, mas que reproduziu aí, ao longo dessas décadas todas, né, nós reproduzimos aí os nossos bolsões de misérias, né? Então, eu vejo aí que estamos ao largo dessa ideia aí de uma oligarquia, né? Eu achei interessante, não sei vocês, é porque o Mauro Filho, professores, ele abdicou das candidaturas, assim como o Evandro Leitão. O Evandro Leitão declarou voto, né, apoio a Isolda Sela, mas o Mauro Filho ficou em cima do muro, né? Não sei o que vocês acharam desse fato, né? Mais um minuto aí para cada um. Porque eu vou pegar aqui o gancho do que o Clésio falou, né? O Mauro Filho, ele tem uma relação histórica com o Ciro, né? E ele, de certa forma, como o Clésio falou, ele praticamente ele esteve presente na construção desse modelo econômico. E aí, essa questão, ela nos faz pensar, né? A gente teve, desde a década de 80, um novo formato de gestão da administração pública, de modelo de desenvolvimento econômico, que não passou por grandes alterações e não conseguiu reduzir substancialmente as desigualdades. Por exemplo, se você for pegar os índices socioeconômicos do Ceará, eu estava vendo, por exemplo, os dados sobre insegurança alimentar na região metropolitana de Fortaleza, são assustadores. Então, assim, nós temos uma população gigantesca passando fome, num estado que teve, no Nordeste, um dos maiores crescimentos de PIB, proporcionalmente em termos da participação nacional. Então, assim, esse é um modelo econômico que cresce, né, que consegue gerar riqueza, mas gerar uma riqueza concentrada. E aí, pegando essa fala do Luiz, essa questão do Luiz, o Mauro Filho também, ele está envolto em uma série de interesses, né? E aí você vê a relação dele com Ciro, mas também tem relação ainda direta com a governadora, né? Então, os políticos profissionais, eles buscam nesse momento de definição, e principalmente o Mauro Filho, que é uma figura que consegue perpassar diferentes governos, ele busca, de certa forma, se preservar, né, nesses embates, para, quem sabe, assumir num próximo governo, que seja o próximo governo, ele esteja novamente à frente da Secretaria da Fazenda. Aqui é uma provocação. Sim, eu acho, inclusive, que quando a gente fala em grupos políticos, nessa permanência, a gente observa como essa mobilidade ela é difícil, né? E a mobilidade dentro do que a gente pode chamar de elite política cearense, ela é conquistada a duras penas, né? Existem os grupos, existem as pessoas escolhidas para fazer a circulação das elites, né? E aí eu falo isso porque eu tenho pesquisado um pouco sobre elite e o que a gente lê, a gente aplica na vida real, hoje, aqui, sem muita dificuldade, sabe? Eu acho que as elites estão aí, a gente consegue identificar
os atributos, a formação, quem é que manda, né? Quem é que obedece, quem é que pode vir a ser o próximo chefe político, né? Isso é muito, muito, muito fácil de ver. Assim como também é fácil de ver como as mulheres estão excluídas dessas elites, o tempo todo, sempre. Eu vou continuar aqui, eu vi o Luizinho passando a palavra. Está sem som. Luizinho está sem som. Mais uma réplica, professor, uma réplica, professor. Bem rapidinho, né? A Adriana tocou aqui no ponto, né? Assim, a reprodução do poder, né? Aí a gente falando do Mauro Filho, né? O Mauro Filho está reproduzindo, né? Inclusive na seu pragmatismo, o Mauro Pai, o Mauro Benevides, né? A vida política longeva, né? Com importância no cenário não só local, mas no cenário nacional, né? Alguém que atravessa o período ditatorial, entra no período de abertura e tem uma projeção, né, assim, no plano nacional, um grande equilibrista, né, negociando com várias tendências. Nesse sentido, o Mauro Filho foi um bom filho e reproduz a sua prática política, né, reproduz aí essa tentativa de se manter no poder, o que, como coloca a Adriana, né, é um lado extremamente negativo, porque não abre espaço para uma renovação política e circulação de ideias, né? A gente mantém aí, isso é aqui no Estado e nos municípios reproduz a mesma coisa, né? As ocupações, né, feitas ali por regiões onde você não tem circulação de ideias, é sempre a permanência dos mesmos pensamentos. E aí, pensando nas mulheres, o último dado que eu vi, normalmente os espaços são abertos para mulheres no município mais carentes. Os municípios mais pobres é que o espaço aparece. Naqueles municípios que não mais recurso, Juazeiro, Sobral, aí o espaço feminino é o mínimo possível, né? Beleza. Eu queria agradecer a todos vocês que estão assistindo aí, a Maria, o professor Ricardo Coimbra, né, a Maria de Lourdes, o professor Oswaldo, a Leila. Pedir a vocês que escrevam. Quanto mais você escreve, quanto mais você comenta aqui, a live é vista por mais e mais pessoas. Esse programa é uma parceria da TV W12, do site Segunda Opinião e do site Mídia Crítica. Conheça também esses sites e os nossos canais e redes sociais. Se você puder, compartilhe, deixe seu like, é de suma importância. Professores, nós temos também, estamos há mais ou menos 100 dias das eleições, né, 2022, presidenciais, deputados, senadores, né? E, no momento, a gente tem milícias, polícia, exércitos, estão muito perto da política, né? Nunca estiveram tão perto da política como a gente está vivendo nesse momento. Um lado anuncia abertamente, falando mal das urnas eletrônicas para embaixadores de todo mundo, ou seja, anuncia a todo instante que vai dar o golpe e, em outros momentos, convoca seus seguidores para manifestações contra o Supremo e o Congresso. Estamos mais próximos de um Capitólio para uma bagunça generalizada, ou pode existir também fatos mais graves, brasileiros contra brasileiros atirando? Começando pelo professor Clésio agora. Olha, né, não é algo simplório, né? Assim, eu não aposto no sucesso de um golpe, né, por uma série de circunstâncias, né? Eu acho que os militares que estão entrando nesse jogo estão dentro usando o termo de hoje, né, estão dentro de uma bolha e não conseguem enxergar o mundo, né? Porque quando nós tivemos a presença dos militares no poder, vamos pegar mais recente, 64, mas mesmo quando a gente teve lá com Getúlio Vargas, há um contexto, digamos aí, favorável para a presença dos militares, né? A saída do poder dali de São Paulo e Minas Gerais, a entrada no poder da região sul e outras regiões que não participavam do núcleo duro de poder nacional à época, abrem espaço para esses novos grupos afastados da política, e para os militares era algo ali, né, que era uma grande oportunidade, se a gente pensar, por exemplo, o processo de industrialização, né, prometido no governo Vargas, e que é um processo de industrialização que possibilitaria, inclusive, o Exército se equipar. Então, a aproximação do Exército é institucional nesse primeiro momento, né? Num período mais à frente, a questão ainda é muito mais, digamos assim, mais favorável para a presença do Exército, né? A ocupação, né, militar, ela não é só no Brasil, né?
A gente tem isso descendo ali do México e vamos até o Uruguai. Né? Então, na verdade, uma grande proteção do capital que tinha saído, né, da sua origem, Estados Unidos e Europa, que se desloca. Né? A gente já estava aqui dos anos 50 com as multinacionais, então aquele pavor que ocorreu ali com Fidel Castro, né, que aquilo se espalhasse pela América do Sul e o capital investido nas Américas fossem aí usurpado, tomado, né, deu digamos assim, um fôlego para a presença dos militares no governo, né, o golpe tinha uma importância geopolítica de fora para dentro, né, do grande poder hegemônico que era os Estados Unidos, e o próprio exército tinha uma unidade, né? Tinha uma unidade em termos de pensamento, né? Tinha uma unidade no corpo, né? Exército, aeronáutica, marinha, era outra história, né? Hoje o que nós temos, na verdade, é uma presença por ocupação de cargos, por uma questão salarial. Então é um outro viés completamente diferente. Quer dizer, não há um projeto aí. Nesse governo não tem projeto, né? Então quem está com ele não tem projeto nenhum. Então, qual é o projeto de país? O que é que está se buscando assegurar? Absolutamente nada. São interesses particulares, né? Mesquinhos, miúdos. Isso é insustentável. Isso é insustentável. Então, eu diria que a gente está muito mais para uma grande bagunça, para não dizer uma molecagem, porque a consequência posterior, esse aqui é o rolo. Se isso acontece, a consequência posterior, o dia seguinte, quer dizer, o dia seguinte com não reconhecimento internacional, que já foi demonstrado nessa reunião, com a mudez absoluta, né, dos representantes dos países, né, os embaixadores, todos eles silenciados. Quer dizer, então já há uma demonstração de que não vai haver reconhecimento. Já saiu notas de alguns embaixadores das festas, salvo engano, né, reconhecendo o sistema político brasileiro. Nós já temos falas anteriores, né, inclusive do presidente norte-americano, também reconhecendo o sistema como legítimo. Então, se você pensar o posterior, é aí que assusta, né, a falta de iniciativa. Eu fiquei feliz saber hoje que membros do Ministério Público tomaram a iniciativa, né, mas quando a gente olha para a sociedade civil, é um negócio grave. Vamos ouvir agora o professor Cleiton. Eu vi as repercussões daquela reunião do presidente com mais de 50 embaixadores. Eu acho muito, muito preocupante, porque passa a imagem do Brasil ser uma republiqueta, né? Uma república de bananas. Cria um clima de instabilidade, cria um clima de insegurança extrema, afugenta qualquer tipo de investimento no país. Gente, você já pararam para pensar o que significa, porque o que é o presidente da República? Vamos pensar do ponto de vista constitucional, vamos pensar do ponto de vista da República. O presidente, ele é o guardião das instituições. O presidente é o guardião das instituições. O STF é o guardião da Constituição e o presidente, ele é o guardião. Então, assim, cabe a ele defender, harmonizar essas instituições. A partir do momento que o presidente da República, ele chama representantes, e os representantes tinham que ir, porque você não recusa um convite de um presidente da República, isso não existe em parte alguma do mundo. Então, quando o presidente da República, ele chama representantes de mais de 50 países para jogar uma série de acusações fartamente infundadas, né? E aí nós temos a Justiça Eleitoral. Eu vi uma série de postagens assim belíssimas, desmontando ponto a ponto cada uma das acusações do presidente. Mesmo assim, eu achei as respostas, aquele ato de ontem, muito tímidas. Vou dar um exemplo. Congresso Nacional, gente. Congresso Nacional deveria ter respondido isso de uma forma veemente, né? Cadê o Senado Federal? Também é guardião da República. Cadê o Senado Federal? Então, assim, como pode você ter... Cadê as lideranças partidárias? Né? Cadê os nossos movimentos sociais? Então, ainda uma resposta muito tímida. Eu tenho um certo receio de que a gente acabe caindo na lógica de que o presidente ele está apenas fazendo uso de um jogo de retórica, que ele está apenas
jogando com as palavras. A gente está falando de uma figura que está no exercício do cargo, né? Não é qualquer pessoa. Uma coisa é eu falar isso, o Clésio, o Adriano, o Luiz, outra coisa é alguém que é o comandante em chefe das Forças Armadas, a gente esquece isso também. O presidente da República, gente, é o comandante em chefe das Forças Armadas. Então, no mínimo, ele pode tumultuar o processo. Eu não vou nem pensar no Capitólio, estou falando tumultuar. O que é tumultuar o processo? A gente tem esse intervalo entre a eleição, o resultado da eleição e a posse. Esse intervalo entre a eleição, o resultado da eleição e a posse sempre foi muito tumultuado no Brasil. Quem acompanha a história do Brasil sabe que sempre foi um grande desafio na história do Brasil aquele que foi eleito chegar à posse. Então, me preocupa muito esse processo e esse deboche com relação a todo o processo das urnas eletrônicas, do nosso sistema de votação. Isso é preocupante, para dizer o mínimo. Vamos ouvir a professora Adriana agora, em 1 minuto e meio. Eu vou ser bem rápida. Eu acho que das falas de Cleiton e Clésio, eu acho que a gente pode tirar esse silêncio institucional, né, que é muito grave. E eu acho também, eu penso que essa ocupação por militares de grande parte da estrutura governamental, eu acho que ela tem muito de estratégica, sabe, Clésio? Eu acho que ela é mais estratégica, embora às vezes a gente fica pensando que não há uma estratégia. Mas eu acho, sabe, que quando a gente começa a estudar teoria política, a gente vê que não dá para não ter estratégia, né? Ela existe, por mais desorganizada que ela seja, mas ela existe, né? E ela se liga, né? E essas conexões, elas vão minando também, né, a força de vontade de agir das instituições. Eu acho que é por aí. Eu queria ouvir rapidamente, já que agora a gente está chegando nos finais, em 30 segundos, sobre o fato do PMDB ter decidido que 11 dos seus estados irão apoiar o presidente Lula já no primeiro turno. Muda alguma coisa ou não muda? Por quê, rapidamente? Qualquer um fica à vontade aí. Professor Cleiton, então, vai. Sim. Posso? É um jogo. A política local, ela vai ficar um embate extremamente duro, né? Porque a gente tem os três, digamos, os três grandes caciques eleitorais, né? No sentido de ter posses de prefeituras, utilizando aqui a linguagem do cotidiano político, né? Guimarães, né? Com um grande número de prefeituras aí afiliadas, o senador Eunício, que entra no par com o MDB, e o Ferreira Gomes, né? Ou seja, o páreo agora ficou um páreo extremamente duro, né? E eu acho que quem perde é o capitão Wagner, né? Porque vai enfrentar agora o embate, encolhe o espaço dele, né? Com a entrada agora de um candidato. Okay. Professor Cleiton? Eu acho sim que a entrada. Pelo que eu entendi, você fala do cenário nacional, não, Luiz? Sim, o cenário nacional, né? A coligação do Lula nas eleições. Você estava falando. Eu acredito. Esse movimento ele já estava acontecendo. Várias lideranças do MDB já estavam se aproximando do Lula e esvaziando a pré-candidatura da Simone Tebet. Eu acho que faz muita diferença, porque o MDB é um partido capilarizado, que tem muitos vereadores e prefeitos, e faz diferença assim. Caiu muito nos últimos 5 anos, mas você ter a estrutura do MDB, principalmente no Norte e no Nordeste, é muito importante. Beleza. Professor Adriano? Sim. Concordo com os dois, né? Eu acho que são relações de poder, são discussões, e eu estou doida para ver o que vai acontecer. Beleza, eu queria agradecer a todos vocês que estão aí, passaram pela live, né? A gente vai chegando no ping-pong final agora. A live vai acontecer todas as terças-feiras, das 19 às 19h25. Esse é um programa de estreia da TV do Abdoso, site Segunda Opinião, site Mídia Crítica. Acesse os sites e conheça-os. Agora, perguntando para a professora Adriana, em 30 segundos, uma palavra que brilha. Eu vou dizer 2. Participação feminina. Eu acho que é ela que brilha.
Professor Clésio, uma mentira evidente. As instituições funcionam. No Brasil, o Cleiton aqui falou várias vezes que não. Eu concordo com ele. Cleiton, uma ameaça. Acusações contra o sistema eleitoral. Muito obrigado, professores, doutores. Esse foi um primeiro programa, né? Política Sem Censura, uma segunda opinião. A gente volta próxima terça-feira, mas também se liga na programação aí do canal, né, durante a semana. Uma boa noite a todos vocês e até o próximo programa. Tchau, tchau. Política Sem Censura, uma segunda opinião.